Bem-vindo ao canal Redação Luciana Oliveira. Siga o meu perfil no Instagram, Metáforas da UERJ. Ele é específico de conteúdos do vestibular UERJ. Redação Luciana Oliveira tem conteúdos amplos, língua portuguesa, literatura e por aí vai, tudo que nos interessar. Hoje vamos tratar da aula 02, da aula 2, do segundo exame de qualificação da UERJ, nosso intensivão, livro Senhora José de Alencar, o nosso grande romancista, aquele que praticamente abriu alas, tá bom? Ele criou o primeiro romance de fato brasileiro, assim é considerado. Contexto histórico. O livro Senhora de José de Alencar, publicado em 1875, está inserido no contexto histórico do Segundo Império Brasileiro, período marcado pela ascensão da burguesia e por intensas transformações sociais. A obra reflete os costumes e as contradições da sociedade da época, especialmente no que diz respeito ao casamento por interesse, um tema central na narrativa. O contexto é o Segundo Império. O romance foi escrito durante esse período, tá? 1840 a 1889, o período do Segundo Império. Um período de consolidação do Estado Nacional e de desenvolvimento econômico e social, mas também de tensões políticas e sociais. Passou uma pequena motoca, como diria minha avó. Ascensão da burguesia. Classe social emergente ganhava cada vez mais importância na sociedade, com seus valores e ideais, influenciando as relações sociais e o comportamento individual. Sociedade de aparências. Olha aqui, ó. Já caiu na UERJ pelo menos 2 vezes. Algo relativo à essência versus aparência, tá? Não esqueça isso. A caneta hoje não está como eu gosto, mas a letra não será perfeita, mas vocês aqui estão entendendo. Aparências versus essências. Tudo rabiscado. Que legal! O livro retrata uma sociedade onde a aparência e o status social eram muito valorizados, e o casamento muitas vezes era visto como um instrumento para ascensão social, um instrumento para ascensão social ou manutenção de privilégios. Lembra do dote? É isso aí. Enquanto eu mudo o slide, você vai pensando sobre o que acabamos de falar. Deixa eu colocar uma basezinha aqui dos meus slides, branquinha, para que não fique aparecendo esse fundo horripilante. Espera aí. 5 segundos, você não vai se importar. Pronto. Agora sim. Crítica social. Peraí. Crítica social. Crítica aos costumes burgueses. Alencar critica a sociedade da época, expondo a hipocrisia. Quem que vivia de aparências, você lembra? Quem que deixava as mulheres da família pagarem as contas da casa e vivia só nos salões, vivia na boemia, curtindo o estilo da classe média, da classe alta. Você lembra que o nome dele aqui, ó? Expondo a hipocrisia e a superficialidade dos valores burgueses. Também foi ele, né, que trocou Aurélia, que era pobre, por
outra mulher que tinha um dote considerável. Então, crítica aos costumes burgueses, Alencar critica a sociedade da época, expondo a hipocrisia e a superficialidade dos valores burgueses, especialmente no que se refere ao casamento e às relações sociais. Personagens femininas. Aí a gente já destaca o próprio título, Senhora. O autor explora a psicologia das personagens femininas, como Aurélia, que é a Nossa Senhora. Calma, não a Nossa Senhora religiosa. A nossa personagem que dá ênfase ao título Senhora. Como Aurélia, que desafia os padrões sociais, olha aqui, desafia os padrões sociais, isso aqui é importante, ao buscar vingança e controlar seu próprio destino. Como eu já disse na aula anterior, muito diferente do estereótipo das moças, moçoilas, do romantismo, tá? Românticas, ok? Diferente. Não tem a doçura, não tem a abdicação, submissão, ok? Mesmo que isso signifique manipular o casamento. Reinterpretação do amor. Uma nova interpretação. O livro questiona ou levanta essa reflexão, essa crítica. Pode ser também uma denúncia. A idealização do amor romântico. Mas não é um livro do romantismo, meu Deus, que praticamente abriu o caminho. Ele escreveu romances indianistas também, como o Guarani. Esse romance aqui é urbano, né? Numa trilogia que ele tem com o nome de mulheres. O livro questiona a idealização do amor romântico. Românticos são loucos e pirados que querem ter o outro, que acham que o outro é o paraíso. Essa música é de um cantor-compositor das Minas Gerais, que já não está entre nós, que eu adoro, Vanderly. Idealização do amor romântico e mostra como ele pode ser afetado pelas relações de poder e pelas convenções sociais. Então, olha aqui, o amor romântico idealizado como um sentimento puro, um sentimento que é retribuído, você tem a retribuição desse amor, daquele jeito que a gente imagina dos contos de fadas, do Era Uma Vez, onde tudo termina bem. Esse amor me envenena. Esse amor é afetado pelo poder. Desculpem a letra, tá? Minha letra não é bem assim. Ou a caneta aqui que está atrapalhando, enfim. E pelas convenções sociais, que eu vou chamar aqui também de aparência. Status. Hoje em dia seria ostentação, rede social, né? Selfie. Como se vê no caso do casamento por interesse, que aqui nós temos a questão do dinheiro. Agora,
Casamento por interesse. O matrimônio... Deixa eu colocar aqui só mais uma camada para poder rabiscar. Quem assiste às minhas aulas sabe que eu rabisco mais do que outra coisa. O matrimônio por interesse financeiro era uma prática comum onde o amor era relegado a segundo plano em relação às vantagens materiais e sociais que um bom casamento poderia trazer. Primeiro que tinha o dote, tanto que ele trocou Aurélia por outra que tinha dote. A mãe de Aurélia teve todo um problema para o Pedro Camargo assumi-la, né, o pai de Aurélia, porque o avô de Aurélia não aceitava a união do filho com uma mulher muito pobre. Então ele acabou casando, oficializando, tendo os 2 filhos, e a vida foi afastada da esposa e dos filhos, e nunca conseguiu dizer ao pai que havia casado. Isso atrapalhou muito a vida da esposa, dos filhos, causou muito sofrimento, a ausência dele. Mas depois, quando o pai, o avô de Aurélia, soube, meio que se arrependeu e tentou restituir a neta do sofrimento causado. Relação com o romantismo. Apesar de apresentar elementos que prenunciam o realismo, Senhora ainda se insere no contexto romântico. Com a idealização do amor, apesar daquele questionamento, tá bom? Da reflexão, e a busca por um final feliz para os protagonistas. Soltaram até fogos em homenagem, olha que legal. E aí, relembra comigo aqui e reflita. Aurélia Camargo surge como a protagonista central. Estamos aqui, ó, em construção dos personagens principais. Símbolo: Aurélia Camargo, da mulher emancipada. Ou seja, nos dias de hoje, você é menor de idade, por lei, os seus pais são responsáveis por você, mas você trabalha, tem o seu salário, tem como se prover e você consegue, na justiça, ser emancipada por isso, considerada já adulta. Porém, você tem que se enquadrar nos critérios, não é? E aí, Aurélia já é emancipada na época do romantismo, onde a mulher ficava nos salões de leitura, nas salas de estar da casa, lendo e costurando e cuidando dos afazeres domésticos, e não tomava decisões submissa aos homens, ao patriarcado. Assim a sociedade existia. Bela, culta e rica. Não é bela e recatada do lar. Bela, culta e rica. E aqui eu ainda diria ousada, estrategista. Que letra horripilante. Ela usa sua fortuna como instrumento de poder, invertendo o papel feminino tradicional. Olha aqui, isso aqui é muito importante, ó. Tá? Invertendo o papel feminino tradicional. Ou seja, bem diferente das moças do romantismo, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Pode ser conteúdo de alguma questão ou até de um enunciado de uma questão da UERJ.
Sua inteligência e ironia contrastam com o sentimentalismo de heroínas românticas anteriores. Fernando Seixas, por outro lado, tá? É um mau caráter, ele triunfa a qualquer preço, triunfa mesmo com... Tentar escrever com a minha letra, gente. Né? Pensando que você está aí com o tempo. Essa aula poderia ser mais objetiva. Encarna o arrivismo e o materialismo de jovens ambiciosos. Uma ambição aqui negativa, né? Porque a ambição pode ser positiva. Inicialmente movido por interesse financeiro, sua trajetória é marcada pela transformação e busca de redenção. Já sabemos que no final ele consegue a sua redenção. Por isso também que a obra é romântica, né? Final feliz. É música de quem, gente? Jorge Versilo? Não sei. Final feliz. A relação entre os dois é permeada por tensão psicológica, revelando conflitos entre amor, orgulho e convenções sociais. Essa parte aí, você com certeza já leu, algum outro professor já falou e você já ouviu. Você já deve ter visto questões da FUVEST e de outros vestibulares, né? Vamos aqui para a 2. Slide 2. Enredo. A narrativa se constrói em torno de um casamento por conveniência, casamento por interesse, casamento por vingança. Aurélia, recém-enriquecida por herança, decide se casar com Seixas, seu antigo amor, não por perdão, mas para submetê-lo ao mesmo desprezo que sentiu quando ele a abandonou por uma mulher rica. Vingança. E eu não diria desprezo, não está desprezando ninguém. Vingança. Na verdade, ela o deseja. Orgulho. Poder. Aparências versus essência. O romance evolui em 4 partes. Você está ligado, né? Capítulo 1, preço. 2, quitação. 3, posse. E no final, o resgate. Né? Cada uma funcionando quase como um ato dramático. Para você que vai fazer a redação, obviamente, já deve ter lido Hamlet. Estruturando a tensão entre orgulho e reconciliação. O clímax, o ponto alto, ocorre na luta interna de Seixas entre o interesse e o amor versus amor, culminando na reconciliação final. Obra romântica tem que ter, ainda mais dessa época, né, gente? O narrador é em terceira pessoa, onisciente, tudo sabe, tudo vê, até o que Aurélia pensa, Seixas pensa, inclusive antecipa o que vai acontecer. E sabe do passado, sabe dos segredos. Com forte intervenção autoral, ele não apenas descreve ações e pensamentos, mas comenta o comportamento das personagens, critica costumes da sociedade e constrói um diálogo indireto com o leitor. A UERJ costuma cobrar isso aqui, tá? Essa presença crítica confere um tom narrador. Preste atenção, tipo de narrador. O narrador não participa da história.
é onisciente, pois conhece os pensamentos, sentimentos e intenções de todas as personagens, além de fazer comentários sobre a sociedade e o comportamento humano. Esse narrador não apenas descreve ações, mas também antecipa acontecimentos, analisa o passado das personagens e julga moralmente as situações. Há momentos de foco onisciente total e momentos de foco seletivo, quando a narrativa se aproxima mais da perspectiva de uma personagem, geralmente Aurélia ou Seixas. Exemplos de onisciência no texto. Conhecimento dos sentimentos de Aurélia, por exemplo. Aurélia estava calma, mas essa calma era o invólucro brilhante de uma alma em febre. Como que ele sabe disso, né? Tem que estar dentro da mente dos sentimentos de Aurélia. Análise. Aqui o narrador descreve não apenas o que o leitor vê, calma externa, mas também o estado interno da personagem, inacessível ao narrador limitado. Espero que você esteja entendendo. E acredito que está. Antecipação de acontecimentos. O que Seixas ignorava, mas que em breve viria a saber. Como que o narrador sabe isso? É que todo aquele esplendor tinha um preço. O narrador antecipa um fato futuro, mostrando que domina toda a linha temporal da história. Julgamento moral. Era assim que o mundo punha à venda o afeto, como se põe à venda um objeto qualquer. Isso aqui é uma opinião dele, né? É uma modalização, é uma marca, certo? De quem enuncia. Perspectivas enunciativas. Análise, está no edital, tá? Análise. O narrador sai da descrição dos eventos para emitir um comentário crítico sobre os costumes sociais, característica típica do romance. Penetração simultânea na mente de duas personagens. Seixas a olhava com um misto de admiração e temor. Aurélia, por sua vez, via nele um homem que a amara e desprezara. Ou seja, simultaneamente ele está dentro da mente dos dois. O narrador transita entre o ponto de vista interno de duas personagens no mesmo parágrafo. Bem, o que vamos fazer, o que vamos dizer agora? Eu quero te dizer que essa aula foi rápida, foi num sistema de flash. Voltaremos com a aula 3 muito mais objetiva, direcionada para o edital. Eu espero que tenha sido proveitosa para você. Eu espero que você internalize certos conceitos que falamos aqui, certos aspectos. Por exemplo, você olha para a capa dessa aula e você vê o quê? Um casal, você vê uma corte ou um salão luxuoso, poder, luxo. E aqui, não nessa imagem claramente, mas aqui nós temos a mulher emancipada desafiando o estereótipo tradicional da mocinha romântica. Nós temos o poder, o dinheiro falando mais alto, atrapalhando o afeto verdadeiro, o amor puro, romântico idealizado. No final, tudo dá certo, temos um final feliz. Mas o desenvolvimento, o desenrolar dessa história, eles poderiam ter vivido momentos muito mais agradáveis de parceria, de construção e união familiar. Porém, a vingança de Aurélia, querendo humilhá-lo, demonstrando comprá-lo, e ele, por sua vez, demorando a transformar-se em um homem de caráter com valores verdadeiros
e não só de ambição financeira, que troca o amor por dinheiro a qualquer preço. Senhora, José de Alencar, redação Luciano Oliveira, Metáforas da UERJ. Fique comigo, a próxima aula é já já. Vem comigo.